aí, pessoal? Tudo bem. Prontos para mais um livro do dia. Opa! Preparadíssimo. Hoje a gente vai mergulhar no mundo do Twitter. É isso aí. A gente vai se aventurar pela história da criação dessa plataforma que, vamos combinar, né? Causou uma baita revolução na forma como a gente se comunica, compartilha ideias e, bom, digamos, discute também. Ah, com certeza. O Twitter é um universo à parte. Para guiar a gente nessa jornada, a gente tem o livro A Eclosão do Twitter, do Nick Bilton. Excelente escolha. O Bilton fez um trabalho incrível de pesquisa, entrevistou os fundadores, teve acesso a documentos, e-mails, tudo para contar a história real por trás do Twitter. E já aviso. Preparem-se para muita história de bastidores, disputas de poder, amizades, traições. É um prato cheio para quem curte entender como as grandes empresas de tecnologia nascem, crescem e às vezes se perdem no caminho. E o mais legal é que o livro não se limita só a contar os fatos. Ele te leva para dentro da mente dos fundadores, mostra as motivações deles, as dúvidas, os erros e como tudo isso impactou na trajetória do Twitter. E já começa com uma bomba, né? Logo no primeiro capítulo, o Bilton descreve a demissão do Evan Williams do cargo de CEO. A gente já começa a leitura sabendo que a história do Twitter está longe de ser um conto de fadas. O Bilton já te joga no olho do furacão. E aí, a partir desse ponto, ele vai desvendando os personagens principais dessa trama. Jack Dorsey, o Evan Williams, o B. Stone e o Noah Glass. Cada um com uma personalidade, uma história e uma visão diferente para o futuro do Twitter. E o Bilton, com uma habilidade incrível, vai costurando as histórias desses 4 personagens, mostrando como as ambições, os egos e as relações pessoais entre eles influenciaram o desenvolvimento da plataforma. É tipo um quebra-cabeça, sabe? O Bilton vai encaixando as peças e te mostrando o panorama completo. Exato. E para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, vamos voltar no tempo, para o início dos anos 2000. O Vale do Silício ainda se recuperando da bolha das .com, essa atmosfera de vamos criar a próxima grande revolução digital. Era uma época de muita criatividade, ousadia e, claro, uma boa dose de ingenuidade também. E o Twitter, no meio disso tudo, brota como uma plantinha meio desengonçada. Ninguém imaginava o que aquela coisinha ia se tornar. É verdade. E o mais curioso é que tudo começou na Odeo, uma empresa de podcasts, que por acaso era onde alguns dos futuros fundadores do Twitter trabalhavam. O Twitter foi meio que um acidente de percurso. Meio que vamos ver no que dá. É. E a ideia, acredito, surgiu meio de brincadeira durante um brainstorm, um daqueles hackathons que rolavam direto por lá. A galera se reunia, jogava ideia no ar e via o que colava. E nesse caso, colou uma ideia que mudaria o mundo. Mas desde o início já existiam visões diferentes sobre o propósito do Twitter. O Jack Dorsey, por exemplo, via a plataforma como um atualizador de status. Algo bem simples, sabe? Pra você compartilhar o que você tava fazendo no momento. Tipo, tô tomando um café ou indo pro trabalho. Bem nesse estilo. Já o Evan Williams tinha uma visão um pouco mais ampla. Ele chegava ao Twitter como um microblog. Um espaço para você postar textos um pouco maiores, debater ideias, comentar sobre notícias. Tipo um blog em miniatura. Isso. O Evan já antevia que o Twitter poderia ser muito mais do que apenas um atualizador de status. E no comecinho a coisa era bem mais rudimentar do que a gente conhece hoje, né? Total, a interface era bem básica, os usuários eram, em sua maioria, nerds entusiastas de tecnologia. E a comunicação rolava muito por SMS. Era uma vibe bem underground. E quem diria que aquele símbolo @twin se tornaria tão icônico, né? Pois é. A gente usa até hoje para marcar alguém numa postagem. Quem imaginaria que ele se tornaria um símbolo universal da internet? É impressionante como, mesmo com essa estrutura básica, o Twitter começou a crescer exponencialmente. O livro descreve esse crescimento como uma bola de neve. E o ponto de virada, pelo que o Bilton conta, foi o Festival South by Southwest, em 2007. O famoso South by Southwest, onde a galera da tecnologia, da música, do cinema se reúne todo ano. E foi ali que o Twitter bombou de vez. As pessoas usavam a plataforma para comentar sobre as palestras, os shows, tudo em tempo real. Era novidade, era instantâneo, era viciante. E a mídia, claro, não podia deixar de notar. Daí pra frente, o número de usuários explodiu. E os problemas também. Servidores sobrecarregados, a página do Fail Whale aparecendo a cada 5 minutos. Era um caos. Mas, em meio a todo esse turbilhão, o Twitter ia se consolidando como uma força a ser reconhecida no mundo digital. E por trás dessa fachada de sucesso, os bastidores, hein? Pelo jeito, a coisa não era nada tranquila. O livro descreve, por exemplo, a relação conturbada entre o Jack e o Noah, que culminou na saída do Noah da empresa. Disputa de poder, egos inflados e uma boa dose de drama pessoal. Parece que a vida de empreendedor no Vale do Silício não é só glamour e sucesso, né? Tem muito perrengue e conflito no meio do caminho.
Mas, voltando ao Twitter, com um crescimento acelerado, veio a necessidade de investimento. E aí entram em cena os investidores, com suas expectativas, suas demandas, e a pressão por resultados. E devia ter uma proposta de compra do Yahoo, que foi recusada pelos fundadores. Imagina só se o Twitter tivesse ido parar nas mãos do Yahoo. Quem sabe? A história da plataforma, com certeza, teria sido bem diferente. É uma página completamente diferente na história da internet. Mas na época eles acreditavam que podiam ir mais longe sozinhos. E de fato conseguiram atrair outros investidores, como Fred Wilson, que além de dinheiro trouxe experiência e uma visão estratégica para o negócio. Mas essa fase também marca o início da montanha-russa na liderança do Twitter. O Jack, que tinha sido nomeado CEO logo no começo, acaba sendo afastado do cargo por causa de problemas de gestão e conflitos com o Ev. Tanto, né? Mas o Jack não se deixou abater. Ele saiu, fundou a Square, que se tornou um sucesso estrondoso, e adivinha, acabou voltando pro Twitter alguns anos depois, pronto para retomar o trono. Que história, hein? Parece até roteiro de filme. Mas antes de chegarmos à segunda parte da saga do Jack, vamos dar uma pausa para respirar e digerir tudo isso. Já aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube para não perder nenhuma novidade. Isso. E a gente volta já para continuar essa história incrível. E aí, preparados para mais um capítulo da saga do Twitter, a gente parou na parte em que o Jack Dorsey, meio que banido do seu próprio reino, estava lá cuidando da Square, que aliás estava bombando no mercado, mas mesmo com o sucesso da Square, o Jack nunca esqueceu o Twitter. Parece que o Twitter sempre foi o xodó do Jack, né? Tipo, o filho pródigo que ele queria ter de volta. Total. E enquanto o Jack estava lá reconstruindo sua imagem de gênio da tecnologia, o Twitter seguia enfrentando seus próprios demônios. Instabilidade, pressão por gerar lucro, brigas internas, aquele drama todo. Era tipo uma novela. E, pra completar, ainda tinha a sombra do Jack pairando sobre a empresa. Afinal, ele era o fundador, o cara que teve a ideia original. E o livro deixa claro que o Jack nunca desistiu de voltar pro comando do Twitter. Ele ficava de olho em tudo, dando pitacos, sugerindo mudanças. E essa presença fantasma do Jack, com certeza, criava um clima meio estranho, né? Imagina você no lugar do Ev Williams, que tinha assumido o cargo de CEO depois da saída do Jack. Devia ser meio desconfortável ter o fundador da empresa, o cara que todo mundo admirava ali, observando cada passo que você dava. Mas, voltando para a trajetória do Twitter, antes do retorno triunfal do Jack, teve o período com o Dick Costolo no comando, né? Sim, o Dick foi um personagem importante nessa história. Ele chegou com a missão de acalmar os ânimos, organizar a empresa e encontrar um modelo de negócios que finalmente funcionasse. E ele conseguiu, né? O Twitter, sob a liderança do Dick, se tornou uma empresa mais sólida, com uma base de usuários gigantesca e uma influência cada vez maior no mundo. E o Dick, com seu jeito descontraído, conseguiu criar um ambiente de trabalho mais leve, mais colaborativo. Ele era tipo o oposto do Jack, era mais sério, mais introvertido. E apesar das diferenças de estilo, o Dick sempre reconheceu a importância do Jack na história do Twitter. Eles até se tornaram amigos, acredita? Parece que o Dick conseguiu fazer o que ninguém tinha conseguido antes, domar o ego do Jack Dorsey. E enquanto o Twitter prosperava sob o comando do Dick, o Jack continuava lá, observando tudo de longe, planejando seu retorno. E em 2015, a oportunidade apareceu. O conselho do Twitter decidiu que era hora de trazer o Jack de volta. Eles acreditavam que ele era o único capaz de liderar a empresa para o futuro. E assim começa o segundo ato da saga do Jack Dorsey. E aí a história fica ainda mais interessante. E aí, pessoal? De volta para desvendar o mistério final da criação do Twitter. A gente parou na parte em que o Jack Dorsey retorna triunfante para a empresa que ele fundou, tipo o imperador voltando do exílio, sabe? Parece que a história do Twitter é cheia de idas e vindas, né? Mas o que será que esperava o Jack nessa nova fase? Bom, o livro não cobre esse período, mas a gente sabe que o Twitter enfrentou uma série de desafios nos anos seguintes, né? Tipo a questão das fake news, o discurso de ódio, a pressão para gerar mais lucro. E o próprio Jack teve que se adaptar a um mundo bem diferente daquele que ele tinha deixado em 2010. Em 2010, o Twitter ainda era uma empresa jovem, com um potencial enorme de crescimento. Mas em 2015 o cenário era outro. O Twitter já era uma grande plataforma, com milhões de usuários, e as expectativas eram muito maiores.
E o Jack, além de lidar com esses desafios externos, ainda tinha que enfrentar os fantasmas do passado. Tipo as brigas com os outros fundadores, as críticas ao seu estilo de liderança. Parece que o passado sempre volta para assombrar a gente, né? Mas o que o livro do Bilton deixa claro é que, apesar de todos os conflitos, os fundadores do Twitter criaram algo realmente especial. Uma plataforma que conectou milhões de pessoas no mundo todo, que deu voz a quem não tinha, que ajudou a mobilizar movimentos sociais e a mudar o curso da história. É verdade. E no final das contas, é isso que importa, né? O legado que a gente deixa pro mundo. E o Twitter, com todos os seus defeitos e qualidades, já deixou sua marca na história. Uma marca profunda, que mudou a forma como a gente se comunica, se informa e se relaciona. E quem diria que tudo isso começou com uma ideia simples, nascida num brainstorm despretensioso lá no Vale do Silício. Às vezes as maiores revoluções começam nos lugares mais inusitados. E essa foi a história da criação do Twitter, uma história de ambição, criatividade, conflitos e, acima de tudo, de muito impacto no mundo. E você, o que acha do Twitter? Deixe sua opinião nos comentários do nosso canal do YouTube. E não esqueça de se inscrever para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos no mundo dos livros. Valeu, pessoal. Até a próxima.